Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 23. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 23. Eu quero fazer uma leitura rápida do versículo de 44 a 48, onde diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e o sol escureceu, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E havendo dito isto, expirou. Aleluias. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Aleluias. Podemos assentar, amados. Glórias a Deus. Que alegria é para mim, minha alma se alegra em poder estar aqui com os irmãos, porque assim Deus preparou, assim Deus permitiu. Amém, irmãos? Amém. Então estamos embaixo da direção e da vontade de Deus nesta noite para dividir esta palavra com os irmãos. Amados, toda vez que me deparo com esta palavra, com esta passagem, eu fico impactado. Porque esta passagem, desde muito cedo, quando eu a ouvi, quando eu tinha uns 9 anos, ela mudou a minha vida. E João diz, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 1, vamos lá, amados? João capítulo 1, a partir do versículo 1, eu peço aos irmãos que me acompanhem nesta leitura. Glória a Deus. Leremos até o 5, versículo 5. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra Ele. Aleluia. Oh, glórias. Lucas nos traz uma passagem que nos impacta. Uma passagem, como já disse, que desde quando eu conheço o Evangelho, desde menino, esse Evangelho, esta passagem, ela me deixa atemorizado e entender que o nosso Senhor se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E João diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Talvez esta afirmação a respeito de Jesus tenha trazido, durante as gerações, depois que o livro de João, que o Evangelho de João foi lançado, foi descoberto, talvez tenha trazido muitas dúvidas, muitas indagações. Aleluia. Ora, como pode o próprio Criador se sujeitar àquilo criado, à sua criatura, se entregar pelo pecado da sua criação para salvar? Aleluia. Glória a Deus. Amados, João diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este quadro que ora lemos em Lucas capítulo 23, do 44 ao 48, nos descreve um cenário terrível, onde Jesus foi levado ao madeiro, crucificado, estava sofrendo, mas a palavra diz que o seu martírio, que o seu sofrimento havia começado na hora sexta. E diz que ele se permaneceu naquela situação até a hora nona. E eu entendo através dessa palavra que a morte não estava conseguindo o abraçar. A morte não conseguia lhe acometer, lhe levar.
E chegou um momento em que ele sentia no seu espírito, na sua alma, que a sua missão de redenção, que o preço estava pago pelo seu sofrimento. E diz esta passagem de Lucas 23, que num certo momento, ele olhando para baixo, diz o Evangelho que ele olhando para baixo, ele disse: tenho sede. Aleluia. E diz um dos Evangelhos que um soldado, pegando uma esponja na ponta da lança, a molhou no vinagre e chegou-lhe à boca. E quando ele foi beber, ele sentiu que era vinagre, ele virou o rosto e disse: está consumado. Em suas mãos, Pai, entrega o meu espírito. Glória a Deus, aleluia. Quanto custa? É, Deus. Quanto custou o seu sofrimento? Aleluia. Até quando ele pode suportar ou até quando ele quis suportar? Talvez os seus órgãos já estavam sucumbindo. Talvez ele quisera naquele momento aguentar mais um pouco, suportar mais um pouco aquele sofrimento. Aleluia, Deus. E por isso ele, sentindo sede, ele pedir a água, porque talvez a água lhe daria alguma resistência ainda para suportar toda aquela dor. Aleluia. Aquela dor que não era dele, que era minha e sua. Aquela dor que deveria ter recaído sobre nós. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Aquela dor que era nossa. Mas eu posso pensar que ele havia pedido água para suportar um pouco mais. Aleluia, Deus. Porque mesmo estando distante do Pai, porque naquele momento o Pai havera se distanciado dele, havera o deixado por causa do pecado, ele sabia que quanto mais ele suportasse aquele momento terrível, Aleluia. mais ele alcançaria. Mas ele, ao pedir água, ele viu que lhe ia chegar à boca vinagre, e ele sabia que ele não poderia beber aquele vinagre. E o vinagre nada mais é do que o vinho fermentado. O vinagre, ele é ácido, se ele em grandes quantidades, ele é muito ácido. E Jesus estava muito tempo sem beber qualquer líquido, e ele sabia que ele não poderia tomar aquele líquido, e ele sabia que ele não suportaria mais. O seu corpo estava no seu limite. E diz esta palavra de Lucas 23, que ele, num grande clamor, disse: está consumado. Aleluia, Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, Isaías diz no seu capítulo 43, versículo 13. Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Ora, a indagação das gerações que vieram depois do anúncio desse evangelho é: a ele foi dado todo o poder, mas a si mesmo ele se entregara na cruz do Calvário. Ele suportara tamanha dor, e talvez no seu ser desejava suportar ainda mais. Aleluia.
Mas parece que lá do alto o pai disse: não, já basta. E disse: quando ele suspirou, o sol se tornou em trevas, o dia se tornou em noite. A criação não suportou. A sua própria criação não suportou. E houve sinais nos céus. E o povo que estava ali disse: verdadeiramente, este era inocente. Ele pagou um preço que não era seu. Isaías capítulo 53. A partir do versículo 4, Isaías diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode repetir comigo nesta noite? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos lá? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ei, eu quero dizer para você que muitas vezes tem aquele momento da oração que você fala: mas eu não sou digno de orar. Eu não sou digno de receber uma bênção de Deus. Eu não sou digno nem de ir para a casa do Senhor. Eu não sou digno de participar da ceia, da mesa, do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero dizer para você que este sacrifício, ele é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus diz que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas todo e qualquer pecado é perdoado e lavado por esse sacrifício. Glória a Deus, é verdade. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor quer falar profundamente no meu e no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3. Aleluia. Aliás, amados, Efésios capítulo 2. A partir do versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo seu sangue, Aleluia. já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as iniquidades. E vindo, anunciou as boas novas da paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amados, isto que Jesus nos proporcionou é graça. Isso que Jesus nos deu não é para um mês, não é
para um ano, Aleluia. não é para alguns anos, mas é para a eternidade. E Paulo diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar do amor de Deus? Através do seu sacrifício, fomos reconciliados com o Pai. Aleluia. Quando ele disse: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e suspirou, começou uma nova vida para cada um de nós. Tomemos posse desta vitória conquistada na cruz, Aleluia. independente da situação em que vivamos. Glória a Deus. Entendemos uma coisa: se vivemos, vivemos com Cristo. Se morremos, morremos com Cristo. E até aqui me deu o Senhor, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.